Glória a Deus. A partir do versículo 1 também. Capítulo 1, versículo 1 de João. A Bíblia Sagrada está escrito assim. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que foi feito, Senhor, neste culto até o momento, pelos louvores, pelo teatro, pela vida de cada um dos irmãos, tantos que estão na igreja, Senhor, como os que estão nos assistindo pela internet. Senhor, nos abençoa nesta noite, nos dá vitória. Fala conosco, Senhor, nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua voz, porque nós queremos falar do Senhor, meu Pai. O Senhor que é Deus, o Senhor que é poderoso, o Senhor que perdoa, que transforma, que cura, meu Deus, que muda a vida do ser humano. Senhor, que nesta noite cada um que veio, meu Pai, a este culto, não volte para a sua casa do mesmo jeito, Senhor, mas volte transformado. Volte, Senhor, sim, com vitórias em sua vida, Senhor. Que nós oramos, Senhor, para que a Tua vitória esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu parei para meditar, irmãos, na palavra do Senhor, para pregar a palavra de Deus, para separar o texto da palavra do Senhor, eu comecei a meditar sobre Jesus. Porque muitas vezes nós pregamos sobre Paulo, pregamos sobre Pedro, falamos de Abraão. Não tem nada de errado nisso, a Bíblia fala de todos eles. Mas o mais importante é nós falarmos de Jesus. E quando eu estava separando os textos da Bíblia para ler, para falar de Jesus, eu separei aqui muitas coisas para falar sobre o Senhor. E eu quero, nestes minutos que eu vou pregar a palavra, falar do Senhor Jesus, falar do nome de Jesus, falar deste Deus poderoso, porque Jesus, Ele é Deus. Aqui em João, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada está dizendo que a todos quantos o receberam, no versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é ter poder de Deus em nossa vida. Você tem um Deus que é um Deus de poder, que é um Deus poderoso. Ele é poderoso para mudar a sua vida, Ele é poderoso para mudar a situação da sua casa, Ele é poderoso para mudar a sua saúde, Ele é poderoso para mudar a sua vida em todas as áreas, porque Ele é Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Atos, no capítulo de número 10, se você quiser me acompanhar nos textos que eu vou ler, seria bom, né? Porque a igreja é para nós lermos Bíblia. Em Atos capítulo 10, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, eu vou falar o texto rápido, porque se eu for esperar todos os irmãos procurarem tudo que eu falar aqui, ao invés de pregar 30 minutos, eu vou pregar 60 minutos. Então eu vou ser um pouco mais rápido hoje na minha leitura. Atos capítulo 10, versículo 43. A Bíblia diz assim, Atos 10, 43. A esses dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que creem em seu nome receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Por coincidência, o primeiro versículo que eu deixei para ler na minha palavra, porque eu li o texto de introdução que foi 1 João, mas o texto que entrou já na palavra foi exatamente o texto
que foi até aplicado no teatro aqui da igreja. Se você pegou esse bombonzinho aqui, esse serenata de amor, foi até um bombonzinho profissional, não foi aqueles piratinha não, né? Está escrito aqui, ó: Jesus morreu por você e agora você é inocente. Por que nós somos inocentes? Por que nós recebemos o perdão dos pecados? Porque a Bíblia diz: a esse dão testemunho de todos os profetas, e todos que creem no seu nome receberão o perdão dos pecados. Quando você crê no nome de Jesus, você é perdoado. Você não é perdoado porque você é bonzinho, porque você faz cara de choro, porque você faz cara de piedade. Não, é porque o teu Deus te ama. Deus te ama, que Ele perdoa você. Não permita o diabo colocar na sua cabeça uma voz de acusação, dizendo que você pecou, que você errou, que para você não tem jeito, que para você já era. Porque quando a gente peca, a gente erra, vem aquela voz na nossa cabeça que fica acusando a gente. Mas não se permita acusar. Nessa noite, permita entender que Jesus lhe perdoa. Se você crê de todo o coração, se você se arrependeu do seu pecado e você fala: Deus, eu te peço mais uma chance, eu te peço mais uma oportunidade, eu quero dizer que o nome de Jesus é o nome que perdoa pecados. Aleluia. Livro de João, capítulo de número 20. Eu vou ficar fazendo um paralelo entre Atos e João um pouquinho. João, capítulo de número 20. Como eu falei, hoje eu não vou esperar muito os irmãos procurarem não, porque senão estende mais a minha palavra, né? João, capítulo de número 20. Aleluia. Versículo, é o versículo 31. Ô irmão, fala para eles conversar um pouquinho mais para lá, que está atrapalhando aqui dentro, aqui o abençoado lá fora. Está falando tão alto que está até saindo aqui na gravação. Para ele conversar lá na esquina lá da padaria depois. João capítulo 20, versículo 31. Ele fala assim, porque senão vocês vão ficar tudo com sentido lá fora. Estou falando aqui sozinho depois. Ele não adiantou nada, continua falando ainda. Oh, Jesus, misericórdia. Atos 20, 31. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Quando nós cremos no nome de Jesus, a Bíblia diz que nós temos vida. Irmãos, que coisa maravilhosa é você acordar de manhã e você talvez está passando por alguns problemas, algumas lutas, mas dentro de você tem aquela certeza de que Deus é com você, de que Deus é contigo. E esta vida que Deus nos traz, irmão, nos traz esperança, nos traz alegria. Irmãos, esta vida que Deus nos dá, ela nos levanta, ela nos ergue. É o que o texto está dizendo aqui, é o que a palavra está nos apresentando. Tenhais vida em seu nome. Você não é mais um morto, espiritualmente falando. Você está vivo em Jesus. Jesus te deu vida. Tem muita gente que está vivo, mas está morto espiritualmente dizendo. Está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto, está abatido, não consegue se alegrar, não consegue se levantar. Talvez pode ter dinheiro, talvez pode ter tanta coisa, mas dentro de si está abatido. Temos que ter vida, e vida, irmãos, é só em Jesus. Eu não estou falando aqui de uma alegria que vem e passa agora. Se você for lá fora, vai ter um monte de gente lá nos botecos, tomando cachaça, dizendo: oh, estou feliz, mas é uma alegria que daqui a pouco, passando o efeito do álcool, acabou completamente a alegria. Eu estou falando de uma coisa que vem e ela fica. Se o problema e a luta aparecer amanhã, não tem problema, a nossa alegria, a tristeza não vai tirar, a luta não vai tirar, o problema não vai tirar. Irmãos, eu já conheci pessoas desenganadas pela medicina, condenadas à morte, mas que tinham uma fé tão inabalável, tão grande no Senhor, que nem parecia que o mundo estava caindo sobre a cabeça dele e sobre a cabeça dela. Por quê? Porque sabia que Deus era a esperança, Deus era a alegria, Deus era a vida. Quando nós colocamos Jesus em nossa vida, eu estou falando agora literalmente, falando: Jesus, visita a situação que eu estou passando, visita os meus problemas, visita as lutas, visita a mim. Tudo muda, tudo transforma, porque nós estamos falando de um Deus que transforma.
ninguém está aqui buscando a um Deus morto. Aqui nós não cremos em deuses mortos, queremos um Deus que é vivo, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia. Ele é o Deus vivo, aleluia. Ele é o Senhor vivo, ele é o Deus que está vivo para todo sempre. Vamos voltar a Atos capítulo 3, aleluia. Atos capítulo 3. Aleluia. Agora ficou tranquilo, né? Que agora o cara parou de falar. Agora é só o louvor da igreja. O louvor não atrapalha não, mas o cara lá estava perturbando. Atos capítulo 3 versículo 16. Aleluia. Diz assim a Bíblia: e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. O texto está dizendo que o nome de Jesus traz saúde, aleluia. Depois da palavra, o pastor vai orar pela sua vida, e na oração creia com seu coração aberto. Jesus tem saúde para a sua vida, tem cura para a sua doença, tem libertação para a sua enfermidade, tem libertação para o seu mal. Jesus tem poder para curar e libertar a sua vida em todas as áreas. Louvado seja Deus. É nisso que nós acreditamos. Voltando para João novamente, no capítulo 14 agora, no versículo de número 13. João capítulo 14, aleluia. João capítulo 14, versículo 13. E versículo 14 também. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedides no meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sabe o que a Bíblia está dizendo? No nome de Jesus, a nossa oração é ouvida sempre, aleluia. Deus ouve a sua oração quando você ora pelo seu filho. Deus ouve a sua oração quando você ora pela sua mãe. Deus ouve a sua oração quando você ora pelo seu local de trabalho. Deus ouve a sua oração quando você ora por si mesmo. Deus escuta a sua oração em todo lugar que você fala, porque nós oramos a um Deus que está vivo. Jesus não está parado, não está lá no céu estaticamente parado, não. Ele está ouvindo o clamor da sua igreja. Irmãos, quando oramos, tenha fé no seu coração. Eu e o pastor estivemos hoje lá no monte clamando, orando, e nós oramos pela vida de cada um dos irmãos. Por quê? Porque nós acreditamos que na nossa oração lá, Deus ouviu. A nossa oração aqui, Deus ouvirá. A oração na sua casa, Deus vai ouvir. A sua oração no seu local de trabalho, Deus ouvirá. Aonde você estiver, se você orar no nome de Jesus, este nome entrará a resposta que vai mudar e vai abençoar a sua vida gloriosamente. O nome de Jesus traz resposta na nossa oração, aleluia, glória a Deus. Voltando de novo em Atos, nós estamos só em João Atos capítulo 4, versículo é o 12, Atos 4, 12, a Bíblia diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz que só há um nome que pode salvar, e o nome é Jesus. Não é ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma igreja, ninguém pode salvar ninguém. É por isso que você não deve confessar o pecado para o homem te perdoar. Eu não estou dizendo que quando você erra com uma pessoa, que você vai pedir. Não é isso que eu estou dizendo não, meu irmão. Eu estou dizendo para você falar para a pessoa transformar a sua vida. Porque há pessoas que acreditam que há homens que têm o poder de liberar perdão para perdoar a todos. Só há um que pode perdoar a todos, é Jesus. Só existe um que pode dar salvação a todos, é Jesus. Só existe um que pode mudar a vida de todos,
é Jesus. Pode ver que eu estou sendo bem repetitivo. Eu falei de Jesus no começo, eu falo de Jesus agora, e até o fim da palavra eu falarei de Jesus. Por quê? Porque todos aqui estamos no nome de Jesus, aleluia. É no nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Neste nome, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo de número 11, Mateus, capítulo de número 11, ainda no Novo Testamento, o versículo, você conhece, é o versículo 28 e o versículo 29. Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 e versículo 29 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando nós confiamos no Senhor Jesus, nós temos descanso em nossa vida, aleluia. Esse descanso é paz. Esse descanso é uma consciência tranquila. Sem Jesus a pessoa é perturbada. Sem Jesus a pessoa fica com aquela mente cheia de dúvida, cheia de incerteza, fica inseguro, fica insegura, não sabe quais decisões tomar. Mas quando a pessoa tem Jesus, a pessoa sabe que até aquilo que é difícil está no controle de Deus, está nas mãos de Deus, está na direção de Deus, porque no nome de Jesus tudo está no controle de Deus em todo o tempo, aleluia. Tudo estará no controle de Deus, aleluia. Tudo no controle do nome de Jesus. E para finalizar, para que este nome tenha sempre efeito em nossa vida, duas coisas são necessárias. Eu poderia falar muito mais, é claro, mas vou falar só duas só. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11, aleluia, versículo de número 7, usando o exemplo da vida de Noé. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia usa o exemplo de Noé, dizendo que Noé só teve êxito, só teve sucesso em sua vida, com toda a sua família, quando depositou a sua fé no Senhor. Você sabe o que aconteceu no mundo antes do dilúvio e o que aconteceu no mundo após o dilúvio. Quando aconteceu o dilúvio, foi para purificar a humanidade, porque o mundo estava cheio de pecado, estava cheio de erro. Então Deus quer transformar este mundo, mas Deus quer salvar o mundo ao mesmo tempo. Deus quer renovar o mundo, mas Ele quer salvar. O mundo nunca vai acabar. Esse negócio de que o mundo vai acabar, se você vê na televisão, olha, um asteroide vai passar pela Terra e pode ser que ele vai colidir com a Terra, isso é mentira, isso nunca vai acontecer. Nunca vai ter meteoro que vai cair na Terra, que vai explodir a Terra, o mundo vai desaparecer com uma bomba, isso aí nunca vai acontecer. O que vai acontecer, segundo a Bíblia, é uma transformação na Terra. Então essa transformação Deus propôs nos tempos de Noé, porque a Bíblia fala que havia muitos pecados, muitas coisas erradas. Então Deus propôs a transformação. Deus falou para Noé: Noé, com você e com a sua família eu fiz uma aliança. Eu fiz uma aliança com vocês, para que vocês possam escapar do que vai acontecer. E Noé entrou com a sua família dentro da arca. Essa arca pode ser a igreja que nós estamos, a sua fé. Quando você entrou em fé na igreja, você está protegido pelo Senhor. Essa proteção, ela guarda você, ela guarda a sua família, ela guarda por que você ora. Essa presença de Deus, ela é constituída pela fé. Noé acreditou em Deus, nós acreditamos em Jesus pela fé. Então o caminho para chegar até Jesus, o caminho para chegar até o Senhor é somente pela fé. Não adianta nada eu pregar aqui se eu não tenho fé no Senhor. Não adianta você louvar se você não tem fé no Senhor. Não adianta você carregar uma Bíblia se você não tem fé. O que é fé? É acreditar em Deus. Ter fé é você ver sem ver. Ter fé é você querer ver uma coisa e não poder vê-la. É como se a pessoa que está doente fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai me curar,
A pessoa não está curada, mas ela crê que Deus pode curá-la. Isso é fé. A fé é quando você determina algo que vai acontecer quando ainda não aconteceu. Irmãos, após a palavra vamos fazer uma oração poderosa. E na oração usa a tua fé. Acredita, porque aqui na igreja, no altar está aqui homens, seres humanos iguais a você. Somos todos iguais aqui. Mas irmãos, nós estamos orando no nome de Jesus. E é neste nome que o Senhor vai tocar na sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar a sua família, vai mudar os teus projetos. Esse vai ser o ano que Deus vai honrar, vai prosperar, porque nós temos fé que Deus fará o que Ele disse na sua palavra. Aleluia. Nós temos fé em Deus. Aleluia. Fé. Segundo lugar, para encerrar, a Bíblia vai dizer em Hebreus mesmo, nós lemos no capítulo 11, já que estamos em Hebreus, eu poderia ler outro texto, mas vamos no capítulo 10, no versículo, Hebreus capítulo 10, no versículo 35, Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz assim a palavra, Hebreus 10, 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem um avultuado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a sua alma não tem prazer nele. A Bíblia diz então que nós temos que ter confiança, perseverança, insistir, perseverar, correr atrás do que queremos. Muitas coisas não vão chegar até nós se nós não formos atrás dela. Se nós não corrermos atrás daquilo que a gente quer, as coisas não vão chegar em nossa vida. Irmãos, com Jesus é a mesma coisa. Para que o nome de Jesus tenha efeito na sua vida, você tem que ir até Jesus, você tem que buscar Jesus, você tem que pagar o preço. Tem que renunciar ao mundo, renunciar às coisas da carne, renunciar às tentações, renunciar àquilo que quer tirar você do foco da fé. Enquanto nós estamos na nossa vida espiritual, o diabo fica trabalhando para nos tirar da igreja, nos tirar da presença do Senhor. Eu falo nos afastar, nos levar para o mundo, nos levar para uma vida sem Deus. Mas o que Deus quer de nós é que nós estejamos mais perto dEle, e para isso é um processo. Isso se chama perseverança. É você vir hoje neste culto de domingo, é você vir na quarta, é você vir na segunda na escola bíblica, é você se esforçar na sua fé, na sua casa você ler a Bíblia, você ouvir louvor, é continuar mantendo esta comunhão, porque o nome de Jesus age na sua vida, opera na sua vida, visita a sua vida. Mas para que esse nome continue agindo, você tem que exercer a sua fé e perseverar cada dia mais, buscando o caminho do Senhor, porque no nome de Jesus há milagre para a nossa vida. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém?